Shalom, queridos. Vamos para a terceira parte do estudo. Olha o que o rei Davi fez com essas mulheres. Olha a covardia que o rei fez com essas mulheres. Qual é a mulher que não sonha em se casar e ter prazer com seu marido? Qual é a mulher que não sonha se casar e ter satisfação em se entregar de corpo e alma para o seu marido? Agora a Bíblia descreve que essas mulheres foram obrigadas. É o texto, é a Bíblia que está descrevendo a situação, não é eu inventando. Por isso que eu falo, seja crente beriano, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, se você quiser ler em várias traduções, tem aí. Todas as traduções vai mudar algumas situações, mas vai falar a mesma coisa, o mesmo sentido e mais profundo ainda. Elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida delas, vivendo como viúvas. É triste, irmão. É triste você se casar. É triste você criar uma expectativa de se casar. Porque você sabe que se casar é ter uma felicidade completa. Não é casar-se para ser irmão da mulher que tu se casa. E tu, mulher, ser irmã do homem que tu se casa. O fato de se casar não é eu me casar com uma mãe. E a mãe se casar com o filho, para quê? Só para ter o nome de casamento, mas não ter o ato sexual. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Queridos, é uma covardia o casal estar casado e obrigar o outro a viver com ela sem sexo. Está aqui a Bíblia. A Bíblia está falando. Prometi que eu não ia gritar, eu estou gritando, né? Eu vou mudar meu temperamento. Eu tenho que pedir uma unção para eu ensinar, porque é revoltante. É revoltante. É triste. 10 mulheres que Davi pega para viver com ele como esposa, coloca dentro do palácio dele, dentro de casa, dá de tudo, não deixa faltar nada. Davi não deixa faltar nada para elas. Davi não deixa faltar alimento. Davi não deixa faltar roupa. Davi não deixa faltar passeios. Imagine hoje, no dia de hoje, elas podem passear à vontade. Elas podem sair, podem ir para uma praia, pode ir para uma piscina, pode ir para um shopping, pode ir para um restaurante, pode viajar para qualquer outro canto. Tem recurso, tem presente. Mas quando chega em casa, quando deita na cama, não tem o casamento,
O sexo dentro do casamento não quer dizer que é tudo, mas é uma coluna para sustentar as demais coisas importantes, os valores importantes dentro do casamento, como a família. O sexo não é tudo, mas ele é importantíssimo, como uma coluna que vem a sustentar todos os valores de uma família. Um casal, um casamento que não tem esta coluna do sexo, essa base do sexo, esse casamento não existe. Esse casamento é uma ilusão. Esse casamento é uma falsidade. Porque o que vai comprovar a realidade de um casal, de um casamento, é o sexo. Por quê? Porque quando o casal ele pratica o sexo, o próprio Deus diz que eles se tornam um só. Quando o homem e a mulher entram no ato sexual, eles se unem, a alma deles se unem, o corpo deles se unem e se tornam um só. No mundo espiritual, isso ecoa como algo sagrado diante de Deus. Escute isso. Quando um casal se une no ato sexual, na hora do ato sexual, eles se tornam um só. E diante deste ato, algo acontece no mundo espiritual que chega diante de Deus, aquele ato, aquela prática sexual, validando o propósito de Deus unir a família. Lá em Gênesis, Deus diz que o homem deixa pai e mãe, se una a sua mulher com uma só carne. Quantos casamentos estão quebrando o princípio da ordem de Deus? O que é? Quando o marido ou a esposa tem problemas, quer fugir da realidade, não quer resolver o problema conjugal e volta para a casa da mãe, volta para a casa do pai, no qual, em Gênesis, Deus deu o decreto: deixa o homem, pai e mãe, e se una a sua esposa como uma só carne. Eu não entendo como um casal, principalmente um casal de pastor, um casal de líder, um casal de levita, um casal de ungido que está à frente da obra, aceitar problemas como esse, que viola a ordem de Deus, quebra a ordem de Deus, quebra os princípios de Deus. Se Deus manda sair do meio da parentela, deixa o pai e a mãe, valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, agora vocês são um só. Quando acontece qualquer problema dentro do casamento, o que é que o marido faz, o que é que a esposa faz?
corre para a casa da mãe, corre para a casa do pai, dorme lá, fica lá e abandona a esposa. Como Deus está observando a atitude não só desse casal, desse cônjuge, mas desse líder, desse ungido. Que tipo de testemunho esse líder, esse pastor, esse ungido está dando para a mãe dele, para o pai dele, para a família dele, abandonando a sua esposa? Que testemunho, que embaraço esse líder, esse pastor estará gerando na cabeça da família. Se ele está aqui em casa é porque está com problema lá com a esposa. Se ela está aqui em casa é porque está com problema lá com o esposo. E a ordem de Deus: deixa tua mãe e teu pai. Se une à sua esposa. Se une ao seu marido. O que está acontecendo nos dias de hoje, as visitas que eu tenho feito, pelo o desabafo de alguns casais que já chegaram para mim, de dizer que está vivendo essa realidade aqui desse texto, está vivendo a realidade desse texto. Ele lhes deu tudo o que precisava, ou seja, tem homem, tem mulher que acha que dando tudo que o outro precisa, vai esquecer do ato sexual, vai esquecer dessa área sexual. Não, eu vou comprar tudo que ela quiser, eu vou presentear ela, mas esse ato sexual, essa prática dentro do casamento, eu não quero mais. Isso eu não vou dar a ela, isso eu não vou dar a ele. Só que, se o propósito é unir o homem e a mulher, então a mulher, quando não tem prática sexual com o marido, ela está se sentindo só, se sentindo vazia. Algo está faltando. Não tem como ignorar isso. Algo está faltando. O propósito do sexo dentro do casamento é o homem unir com a sua esposa se unir à sua mulher. Na hora, no mundo espiritual, acontece algo que preenche a alma da mulher, que o homem preenche a alma da mulher e a mulher preenche a alma do homem. Os dois se preenchem e quando termina o ato sexual, algo prazeroso ocorreu dentro deles. É uma mensagem espiritual que Deus deixou. Uma chave, o sexo dentro do casamento é uma chave no mundo espiritual que Deus liberou para a alma do homem e a alma da mulher ser preenchida. Porque a carne é física, a alma é espiritual, é algo que não vê, mas quando a carne se junta, a carne se junta e a alma se junta da mesma forma. E um preenche o outro. Essa é a chave do sexo dentro do casamento. É num ato sexual dentro do casamento. O sexo dentro do casamento é algo tão sagrado a Deus que preenche a alma da mulher, preenche a alma do homem. E quando o casal não está tendo ato sexual, não está tendo essa prática sagrada dentro do casamento, então a mulher se sente vazia, está faltando algo. O homem pode dar o melhor carro, a melhor casa, o homem pode elogiar ela diante das pessoas, diante do Face,
do YouTube aí, botando aí vídeos, elogiando ela, dando flores no Instagram, aonde passa, elogia ela, mas as palavras não preenchem aquilo que Deus determinou. Que só o sexo preenche a alma da mulher e a alma do homem, porque cumpre-se o princípio de Deus, se junta o homem e a mulher. Quantos casais estão vivendo isso aqui, ó? Essa palavra aí, aqui. Elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida vivendo como viúva. Ou seja, quantos meses, anos estão passando e esse casamento está vivendo uma prisão, porque o primeiro ponto aqui é casamentos aprisionados por falta do sexo. Quando há falta de sexo, o casamento se torna uma prisão. A pessoa se sente aprisionada ao ponto dela não saber o que fazer da vida dela. Ela não tem alegria porque está aprisionada. Ela está aprisionada dentro de um casamento que não está tendo felicidade, não está tendo prazer, não está tendo satisfação. Está sendo ignorado o ato sexual dentro do casamento e ela está com uma carência, ele está com uma carência, há uma dependência, só que não está sendo valorizada essa área sexual dentro do casamento. Está criando uma prisão. Essa pessoa está aprisionada dentro de um casamento de ilusão. As pessoas acham que o casamento dela está bem, porque eles andam juntos, conversam de forma doce, brincam, só vive passeando, só vive postando fotos juntos. Ninguém desconfia o que ela está passando dentro de casa. Só ela mesma e Deus e os demônios sabem. Só ele e Deus e os demônios sabem o que eles estão vivendo. Davi dava de tudo para elas, não deixavam faltar nada. Mas elas, a Bíblia diz aqui, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas. Quantas pessoas? Quantos casais de pastores? Quantos casais de líderes estão obrigados a suportar um casamento sem sexo? Quantos pastores? Quantos líderes, quantos ministros do Senhor que servem na casa do Senhor estão sendo obrigados a viver dentro de um casamento, só para manter a aparência de um casamento para as pessoas. Hein? A palavra está dizendo aqui, elas eram obrigadas a viver dentro de um relacionamento, de um casamento, de uma casa, de uma família com Davi, só para ter a aparência que eram casadas, só que elas viviam como viúvas, porque eram casadas com um homem vivo, mas era viúva de um homem vivo. Você já viu isso? A pessoa ser viúva de um homem vivo? Porque o sentido da palavra, porque elas eram viúvas porque Davi não satisfaziam elas sexualmente.
Então elas só estavam casadas com Davi, só tinha, né, Davi como marido, Davi tinha elas como esposas, suas esposas, está aqui a Bíblia dizendo, as 10 concubinas Davi pegou como suas esposas, só que elas tinham de tudo, nada faltava, porém, ele não tinha relação sexual com elas e elas eram obrigadas a viver o resto da sua vida nesse casamento como viúvas. Isso é triste, irmão. Isso é triste. Você trabalhar para ajudar a pessoa. Você trabalha para ajudar a sua esposa, você trabalha para ajudar o seu marido, você faz de tudo. Você suporta tudo do lado dele, você caminha do lado dele, você aguenta cada coisa para estar do lado dele. Mas quando chega em casa, ele vira as costas para você. Você vai alisar ele, você vai alisar ela. Ela ignora a sua presença. Você chora. Mas você é obrigada a viver dentro desse casamento. Você se sente obrigada a viver dentro desse casamento. Só para fingir para as pessoas que você tem um casamento. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Um casamento à luz da Bíblia tem que ter o respeito de um do outro. Tem que ter o princípio. Não importa o que esteja acontecendo, tem que ser priorizado essa área, porque essa área traz cura emocional, essa área sexual dentro do casamento, o sexo dentro do casamento traz benefício emocional, físico e espiritual, e ainda cumpre o princípio da palavra do Eterno. O sexo dentro do casamento cumpre a palavra do Eterno, a palavra de Deus. Quantos casamentos estão vivendo essa realidade aqui, ó? Davi dava de tudo. Davi dava de tudo. Hoje, quantos casais não falta elogio, não falta comida, não falta roupa, não falta. Mas quando chega o momento de se deitar como um casal, um fica satisfeito em machucar o outro, de não conceder o que é dela por direito, o que é dele por direito. O corpo dele, o corpo dela é dela por direito, é dele por direito. Ele tem direito de se satisfazer com o corpo dela. Ela tem direito de se satisfazer com o corpo dele, mas ele nega o direito dela. Ela nega o direito para ele. Quando não é o homem, é a mulher. Quando a mulher está carente, que procura o homem não quer conceder, não quer entregar o que é dela por direito. Quando não é
A mulher, o homem quer, mas a mulher nega. A mulher dá desculpa. E assim vai sendo obrigado a suportar a falta do sexo dentro do casamento só para manter a aparência de um casamento e a aparência de uma família. São obrigados a manter uma aparência que tem uma família, que são casados. Mas na realidade há uma necessidade, há uma falta de sexo. Isso é cruel, irmão. Eu sei o que é isso. Eu vivi com uma mulher que me maltratou um ano. E quando eu procurava ela, que eu tocava no corpo dela para eu tentar satisfazer os meus desejos, ela me chutava para eu sair da cama para dormir na sala. Um ano eu chorava de joelhos, pedindo a Deus que me tirasse daquele inferno. Porque aqui está dizendo, elas eram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida. E eu passei 11 anos, com uma mulher que me maltratava. Ao ponto de passar um ano. Quando não era 3 meses, 6 meses, chegou um ano sem suprir as minhas necessidades. E quando eu procurava, ela me chutava. E eu dizia, Senhor, isso é antibíblico. Isso não é bíblico. Se ela não quer se posicionar, eu não aceito. Eu não sou obrigada a viver um casamento que ela não se decide suprir as minhas necessidades dentro da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que a obrigação é dever um do outro suprir a necessidade um do outro e não estão se posicionando, então eu não sou obrigado a viver. Eu orava, jejuava, chorava nos pés do Senhor, até que o Deus de Israel me ouviu e me tirou desse sofrimento. Deus me tirou desse sofrimento. E hoje eu tenho vivido um casamento de honra, um casamento de respeito. Eu não ando postando nada aí em Instagram com a minha esposa, com a minha família. Por quê? Porque não adianta estar querendo ficar postando uma mentira que jantam juntos, que passeiam juntos, vão para a praia juntos, mas quando chega dentro de casa não há verdade, não há um casamento consumado no ato sexual. Que adianta? Davi dava tudo. Que adianta dar passeio? O que adianta dar melhor roupa, dar melhor presente? O que adianta postar para todo mundo saber que você é casado, que você tem uma família, mas quando você chega em casa, que se deita na cama, você chora amargamente, porque você está carente e você não é satisfeito. Há uma dor que te consome. Há uma dor que te consome. Escute. A primeira observação aqui desse texto de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 3, é casamento aprisionados por falta de sexo. Tem pessoas que aguenta sofrer. Tem pessoas que suportam sofrer para defender uma ilusão que são casados. Passa anos e anos. Tem casamentos que a pessoa até morre infeliz.
Será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que a Bíblia quer para você? Como a pessoa é ungida, como a pessoa está na frente da obra e não cuida do seu casamento. Que safadeza é essa? Que safadeza é essa? A pessoa está na frente da obra, cuidando de vidas e matando o seu cônjuge em casa. Que safadeza é essa que nós estamos vivendo dentro da casa de Deus? Segundo ponto aqui, é dever do homem e da mulher pagar o que é devido um ao outro. Deus exige dentro da palavra que você pague a sua esposa o direito dela de usar o teu corpo. A palavra de Deus aqui respalda, mulher, que é seu direito pagar o que você deve ao seu marido. Deixar ele usar o teu corpo, porque o teu corpo não te pertence mais. Teu corpo, marido, não te pertence, é dela. Assim como o corpo dela é dele. Para de estar mimimi, quebra esta cama, arrebenta esta cama, custa alguma coisa, pelo amor de Deus, custa. Não é nem 15 minutos, tem gente, tem homem que na verdade, mulheres, nem 3 minutos aguenta. Mas dá para quebrar, em 3 minutos dá para fazer muita coisa com essa cama. Dá para quebrar essa cama todinha em 3 minutos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz assim: mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. A minha revolta, sabe o que é? A minha revolta é que quando a pessoa não era casada, ela se prostituía à vontade. Ela ficava à vontade com o cara ficava à vontade com ela. Tinha prazer à vontade, sexo à vontade, mas era nojento. Sexo fora do casamento é nojento diante de Deus. Eu não entendo como é que o casal que sabe que saiu do mundo com prática sexual fora do casamento, mas tinha prazer, tinha vontade, pensava direto, não via a hora de se encontrar com o cara, não via a hora de se encontrar com a mulher, para praticar, para ter prazer, para se satisfazer. Aí entrega a vida a Jesus, se casa com a pessoa, prometendo para Deus o mundo e o fundo, que vai honrar um ao outro, que vai cumprir todos os princípios um ao outro. Aí começa na caminhada no casamento, começa a conviver como se fosse pai e filha, mãe e filha, ou dois,
irmãos dentro de uma casa. Casados têm direito agora, por Deus, de fazer sexo à vontade, que não terá a consciência condenada, não terá a alma condenada pela prática do sexo, não quer fazer. Mas quando vivia no pecado, sabendo que era pecado, não queria saber se a alma ia para o inferno, praticava o sexo à vontade. Agora que se casou, que está legalizado, que a palavra de Deus respalda, os céus respaldam, ele ter relação sexual dentro do casamento para satisfazer a alma um do outro, a emoção um do outro, a vontade um do outro, não quer fazer, não quer suprir, não quer obedecer a palavra, o princípio de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a mulher com vontades, o homem com vontades, para que quando os dois se unissem, matassem a vontade. E agora estão casados e não querem matar a vontade. Não querem suprir a vontade do outro. Não querem cumprir o propósito de Deus. Não sabeis que a desonra dentro do casamento, só por negar o sexo ao outro, não sabeis que isso pode interferir na tua salvação? A Bíblia diz, a Epístola de Pedro diz, que se há um problema dentro do casamento, as orações nem sobe a Deus, porque se forma um céu de bronze, impedindo a oração de subir. Por que é que a Bíblia diz que quando vier o arrebatamento, estará dois deitados na cama, um sobe e o outro não? Você já imaginou? Você ignorando o sexo para o outro e Deus levar ela e te deixar para o anticristo porque tu não quer suprir a necessidade dela? Tu já pensou Deus levar ele porque ele tá carente e tu tá matando ele na unha, tu tá matando ela na unha? O teu parece que tu tem um prazer em ver ela se humilhando a tu por sexo. Parece que tu tem prazer, parece que o teu prazer é só ver ela sofrendo, chorando, se humilhando por sexo, do que você praticar e satisfazer ela, do que você praticar e satisfazer ele. Isso é demoníaco, irmão. Maltratar o outro é demoníaco. É quebra de mandamento. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai o teu próximo a partir do momento que tu não o satisfaz, não há um amor por essa pessoa, não há um respeito por essa pessoa, pelo teu cônjuge, que decidiu viver o resto da vida contigo, e agora essa mulher, essa esposa, é viúva de um marido vivo, como está aqui. As 10 esposas de Davi era viúva de Davi vivo. Porque na hora de conceber o ato sexual para satisfazer elas, ele não fazia, ele não tinha relação com elas. E a Bíblia diz que elas foram obrigadas a viver presa nesse casamento como viúva.
E hoje você está essa realidade. Eu sei que as lágrimas estão descendo. Eu não estou te vendo aqui, mas no meu espírito eu estou vendo a tua lágrima descendo. Porque é uma verdade. Você sabe que é uma verdade. Você sabe que é uma verdade. É uma crueldade você estar casada com uma pessoa. Você declarou respeito a essa pessoa, amou essa pessoa. Agora você só quer que ela supra as tuas necessidades sexuais. E ela não quer suprir. A Bíblia manda suprir, ela não quer cumprir a palavra de Deus. Ela não quer obedecer a Deus e nem quer obedecer os teus pedidos. Isso é cruel. Quantas besteiras não vem na tua mente? Quantas besteiras de você fazer besteira não vem na sua mente? E você se controla amargamente para não fazer besteira, suportando para não ser infiel a essa pessoa que está te maltratando sexualmente, porque não quer te suprir, não quer te satisfazer, não quer te realizar. É cruel, não sei o que é isso. Eu sofri 11 anos com uma mulher, eu sofri isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que eu estou pregando. Eu sei dessa verdade. Versículo 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Porque é que a palavra manda você cumprir, você está ignorando. Se o cara está te pedindo para ter relação com ele, teu marido, é teu marido. E tu fica negando, agora não, agora não, agora não, agora não, agora não. A tua esposa está te pedindo agora, e você ignorando. Não, estou cansado. Não, eu estou isso. Para de maltratar. Tu vai pagar um alto preço com isso. Tu vai pagar um alto preço com isso. A palavra de Deus não brinca. E quando a ficha cair, pode ser tarde demais. Quando a ficha cair, pode ser tarde demais para você. Escreve o que eu estou te dizendo. Escreve o que eu estou te dizendo, marido. Quando a tua ficha cair, vai ser tarde demais. Escreve o que eu estou te dizendo, esposa, que não quer satisfazer teu marido. Quando a ficha cair na tua cabeça, vai ser tarde demais. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. O 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que é que o apóstolo Paulo está falando em relação a isso? O teu marido chega para ti e diz: amor, eu estou carente, eu estou com vontade, eu quero fazer sexo, eu quero fazer amor com você. Aí você diz para ele: eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, eu não estou bem. Quando você diz essas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo assim: você pode estar sentindo tudo isso, você não está com vontade, você está cansada, mas o seu corpo é dele. Por que é que você não diz: amor, eu estou cansado, pode mexer com o meu corpo e satisfazer a tua vontade, mas eu estou sem vontade? Escute, mulher. O homem tem prazer aqui, só em pensar, ele já está com vontade. Uma vontade louca, descontrolada, só em pensar. A mulher não. A mulher não consegue sentir vontade pensando.
A mulher só sente vontade sendo tocada. Então entenda, se você está cansada e não está com vontade, permita ao teu marido tocar o teu corpo. Permita, só permita. O cara não quer te pegar à força. O cara não quer te violar. O cara não quer te forçar. O cara não quer te obrigar. O cara só está te pedindo. Permita-me tocar no meu corpo. Ele só quer que você autorize ele tocar. Se você autorizar, mesmo cansada, mesmo sem vontade, quando ele começar a mexer no teu corpo, vai vir as vontades. Por quê? Porque Deus fez o teu corpo, mulher, com várias sensibilidades. Há várias sensibilidades. Se o homem conhecer o corpo da mulher, ele consegue ter um bom avanço, mesmo o corpo dela cansado, mesmo ela sem vontade, se o homem conhecer o corpo da sua esposa. E se o homem perceber as áreas do corpo que são sensíveis, que ativam o prazer nela, ele vai ter sucesso e ele vai terminar fazendo você ter prazer, no qual alguns minutos você estava sem vontade, você estava sem prazer, mas se o seu marido conhece o teu corpo, conhece as sensibilidades do teu corpo, e ele começar a tocar nessas áreas, ele começar a andar nas partes do teu corpo que te dá prazer, que vai ativar o prazer em ti, você vai chegar em uma satisfação. Você vai chegar num prazer, você vai chegar em um orgasmo que vai suprir a necessidade da tua alma. E aquele cansaço vai desaparecer. Por quê? Porque o homem ativou o prazer dentro de você. E quando ele se uniu, ele te preencheu e tu preencheu ele. Vocês cumpriram a palavra. Chegou diante de Deus como algo agradável ao Senhor. E Deus selou, quanto na terra, quanto no céu. Então, o casamento de vocês, a saúde de vocês mental, a saúde física, a alma de vocês, o espírito de vocês serão protegidos só porque chegou no prazer. Agora, se você não permite o homem tocar o teu corpo, porque você insiste em dizer que está cansado, está com dor de cabeça, como ele vai conseguir ativar esse prazer em ti? Que a mulher só é ativada quando é tocada. E para a mulher chegar num prazer, ela precisa no mínimo de 15 a 20 minutos. O homem não, em segundos já está com prazer, com vontade. A mulher, para ficar com vontade, precisa no máximo de 15 a 20 minutos. Então o homem precisa conhecer o corpo da esposa. Agora, marido, a tua esposa está com uma vontade louca. Passou o dia pensando em ter prazer contigo. Passou o dia. Por quê? Porque há semanas, há meses, ela aqui com a expectativa de querer prazer, de querer ter um orgasmo para sair esse estresse dela, essa dor de cabeça. Aí ela chega na cama e diz: amor, vamos fazer. Aí você: eu estou cansado. Se tu tá cansado, diga para tua esposa: amor, eu estou cansado, mas o meu corpo é teu. O meu corpo é teu.
Mata o teu prazer. Faz acontecer, está aqui o meu corpo. Se você permitir, a mulher não precisa de muitos minutos para fazer o homem ter vontade, não. É só o homem permitir a mulher tocar nele. E daqui a pouco os dois estão tendo prazeres. Daqui a pouco os dois estão matando à vontade, porque é bíblico. O corpo do homem é da mulher, o corpo da mulher é do homem. O apóstolo Paulo está tentando explicar isso aqui. Quando tu estiver cansada, quando tu estiver inventando desculpa, então deixa o outro tocar no teu corpo. Deixa o outro se satisfazer. Por mais que tu nem consiga chegar ao orgasmo, mas o outro vai chegar. Mas não negue na hora que ele está precisando. Não negue na hora que ela está precisando. Supra a necessidade do outro. É mandamento, é palavra de Deus. Eu não estou lendo aqui um livro qualquer. Eu estou lendo a Bíblia. Está escrito, é sagrado. E você está ignorando a palavra de Deus. Você está ignorando a palavra de Deus. O 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Ou seja, se for motivo de se consagrar e a mulher concorda, tudo bem. Mas você levar uma rotina dentro do seu casamento, não é nem por motivo de oração, não é nem por motivo de consagração, é por motivo de maltratar o outro, deixar o outro carente, deixar a outra carente, porque não quer cumprir a palavra de Deus. Tu não tem direito do teu corpo não, homem. Tu não tem direito do teu corpo não, mulher. Se tu insistir a achar que o corpo é teu, tu vai ter consequência. Porque tu está quebrando a palavra de Deus. Tu está desobedecendo a palavra de Deus. Vai ter consequência. E quando a ficha cair, vai ser tarde. Vai ser tarde. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu já vivi um inferno desse. Eu já vivi um inferno desse por 11 anos da minha vida. E Deus me deu um escape porque eu não aceitei viver uma prisão dentro de um casamento. Eu paguei um preço em jejum, paguei um preço em oração e Deus ouviu a minha dor. E Deus preparou uma mulher compreensiva para mim. Uma mulher que eu não preciso estar mendigando prazer. Uma mulher que supre, para que não fique mendigos dentro do casamento, mendigando sexo, mendigando ato sexual, prática sexual, e fica negando migalhas. Um mês cede, 2 meses não cede. Como se fosse mendigo do sexo, mendigando sexo, porque o outro só dá migalhas. Controla o corpo dela, controla o corpo dele. E você vive um inferno dentro do teu casamento. Você tem que abrir os seus olhos. Você tem que bater o pé. Ou aceitar ser obrigada, como em 2 Samuel 23. Capítulo 20, versículo 3. Ser obrigada a viver como viúva tendo marido vivo. Como viúvo tendo a esposa viva. Se você é ungido para suportar um casamento sem satisfação, vá até o fim, irmão. Aguenta. Mas é antibíblico. Tudo que está acontecendo no seu casamento
que não cumpre a palavra é antibíblico. Está quebrando o princípio, está desobedecendo. O que adianta você, que é ungido, pastor, líder, que está na frente de ministério, quer honrar os outros e não honra o teu dentro de casa, que está do teu lado, cuidando de tu. Cria vergonha nessa tua cara. Cria vergonha nessa tua cara, mulher. Cria vergonha nessa tua cara, marido. Para de ser safado, de ser sem vergonha, porque isso é revoltante, rapaz. Você saber da verdade e honrar os outros, cuidar dos outros, aconselhar casamento dos outros, se você não está cuidando nem do seu. Crie vergonha na sua cara, rapaz. Crie vergonha na sua cara, mulher. Se é para cumprir a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus. Se não é, larga tudo aí na obra de Deus e vá criar vergonha na sua cara. Para de ser hipócrita, tá fazendo a obra de Deus, matando o teu cônjuge em casa. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Eu não entendo que a pessoa lê isso aqui. Você já leu isso aqui, você já estudou isso aqui, você já ouviu a pregação sobre isso aqui e ainda ignora uma realidade dessa. Qual é a intenção do diabo? Impedir de tu ter relação sexual. Qual é a intenção do diabo? Qual é a intenção do diabo tu ter relação sexual dentro do teu casamento que é sagrado? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando você passa muito tempo sem ter relação sexual dentro do seu casamento, Satanás entra no teu casamento. Escute, o diabo, ele não vai destruir um casamento da noite para o dia, não. O diabo não vai destruir uma família da noite para o dia, não. Escute, quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, tu pensa que o diabo foi tentar Jesus assim que ele chegou no deserto? O diabo esperou Jesus ficar carente. O diabo esperou Jesus ficar com fome. Porque como é que uma pessoa está com a barriga cheia e o diabo vai oferecer comida? Que sentido tem o diabo oferecer comida para uma pessoa que está com a barriga cheia? O diabo sabe destruir. Você é que não quer abrir os olhos. Você é que não quer criar vergonha na sua cara. O diabo está esperando você deixar sua esposa carente. O diabo está esperando você deixar seu marido carente. Meses. Tão carente, que quando ele oferecer um amante, ele não vai botar boneco para cair com amante. O diabo está só esperando a tua esposa ficar tão carente, tão necessitada, que qualquer homem que o diabo colocar, ela não vai pensar em duas vezes. Mas você foi o culpado. Você foi o culpado. Não queira culpar o outro quando cai em pecado. Você empurrou o outro a destruir a vida dela por causa de você. Ignorando uma realidade. Isso é revoltante. Você cuida dos outros e não cuida do seu casamento. Isso é revoltante. Se eu estou revoltado, imagina o teu cônjuge, imagina a tua esposa, imagina o teu marido. Se eu estou revoltado aqui desse lado,
Imagine a revolta que está dentro dessa mulher. Quantas vezes ela não pensou em te trair, mas por temor a Deus e por respeito à imagem dela, ela está se sustentando, chorando, pedindo a Deus uma solução. Toma atitude, toma vergonha na tua cara. O diabo está tirando o prazer de vocês. O diabo está segurando essa chave da união de vocês. E você ainda permite, ainda autoriza o diabo viver dentro do teu casamento como um triângulo amoroso. Você tirou Deus de dentro do teu casamento por não querer obedecer a palavra de Deus. E você chamou o diabo para viver contigo como um triângulo amoroso, tirando a tua vontade, o teu prazer, para ver a outra sofrendo, o outro sofrendo.